Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. O IBGE divulgou os primeiros resultados do novo censo demográfico. Somos 203 milhões de habitantes aqui no Brasil. Greve por causa da falta de funcionários suspende o atendimento no Hospital Estadual de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E ainda a Volkswagen anuncia a suspensão temporária da produção no Brasil. Quarta-feira, dia 28 de junho, agora no Brasil TV. O IBGE divulgou hoje os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022. Já somos 203.062.512 brasileiros. O Rio de Janeiro está entre os 43% dos municípios que perderam habitantes nesse período. Tem menos gente no pedaço. 6.211.423. Esse é o número atual de habitantes do município do Rio de Janeiro. 109.023 pessoas a menos do que em 2010. O Rio é a segunda cidade com mais de 100 mil habitantes que mais perdeu população em número absoluto, ficando atrás apenas de Salvador. A Andressa deixou o Rio e se mudou para Búzios, na região dos Lagos. Surgiu uma oportunidade de trabalho. Antes eu demorava 2 horas para chegar no trabalho, em média. E agora eu venho trabalhar de bicicleta, 15 minutos da minha casa para cá. E ela não pensa em voltar. Além de economizar tempo no trânsito, também se sente mais segura. E aqui é Rio de Janeiro, mas é muito mais tranquilo. O Rio de Janeiro ele tem uma crise estrutural que vem desde a transferência da capital. Isso é o que menos cresce o tempo todo. Então, para que alguém vai se mudar para uma região que é que menos cresce no Brasil? Essa crise se aprofunda a partir de 2015 e reforça provavelmente essa tendência. Não foi só a capital. No ranking brasileiro de cidades com mais de 100 mil habitantes que mais perderam moradores, São Gonçalo, na região metropolitana, vem em terceiro lugar. São Gonçalo, que tinha quase 1 milhão de moradores, encolheu 10% entre 2010 e 2022. Agora são 896.744 habitantes. E nós fomos conhecer uma família que saiu aqui de São Gonçalo e se mudou para essa casa aqui em Niterói, fugindo principalmente do trânsito. Foram algumas oportunidades de vida. Também o trânsito também, então tem muita gente que muda principalmente por causa do trânsito, né? Costuma-se dizer que São Gonçalo é um outro país, né? Quando estava muito bom, 40 minutos, mas isso de carro, né? E inicialmente a gente não tinha carro, mas depois esses 40 minutos virou às vezes 1 hora, 1h30, dependendo do... Isso só para ir, né? Os pais da Eva e do Caleb estão felizes com a mudança. Agora o caminho para o trabalho dura só 20 minutos. O que faz com que as pessoas saiam, na maioria das vezes, são as oportunidades de ter que morar mais próximo do Rio de Janeiro, mais próximo do centro de Niterói, entendeu? E de trabalhar em outros lugares também, né? E ao contrário do Rio e São Gonçalo, em Pernambuco, a população aumentou. As cidades que mais cresceram foram Petrolina, no sertão do estado, e também Caruaru, no agreste. E também teve mudança no ranking das maiores cidades em número de habitantes no Nordeste. Camila Torres. Olá, boa noite. Houve mudança no ranking das capitais nordestinas com relação ao maior número de moradores. Agora é Fortaleza que ocupa a primeira posição. Ultrapassou Salvador, que ficou no segundo lugar, e depois aparece o Recife. Mas Recife perdeu moradores. 48 mil pessoas deixaram de viver na capital pernambucana. E aqui no estado também houve mudança com relação à posição das cidades em relação ao número de habitantes. Recife permanece no primeiro lugar, em seguida vem Jaboatão dos Guararapes, como era antes, mas Petrolina saiu da 6ª para a 3ª posição. Depois aparece Caruaru, permanece na 4ª posição, e Olinda caiu da 3ª
para a 5ª posição. Aqui no estado, houve crescimento de 3% no número de moradores com relação ao censo de 2010. Agora, nós somos 9.058.155 pessoas vivendo em Pernambuco. Camila Torres, do Recife, para o Brasil TV. A cidade que mais cresceu em população no país fica em Goiás. Senador Canedo deu um salto de mais de 84%. E a Abadia de Goiás foi a cidade com maior aumento no número de domicílios. Oi, Marcelo, estou aqui bem no coração de Abadia de Goiás, que fica na região metropolitana da nossa capital, de Goiânia. Apesar de ser região metropolitana, dá só uma olhada nas imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí na avenida principal, que é a Avenida do Comércio, a gente consegue encontrar isso aí, tá? Cavalos passando tranquilamente. Quem tá de carro precisa colocar o pé no freio aí, porque a cidade é bastante calma, bastante tranquila. A Abadia de Goiás saiu de 2.600 domicílios para 7.900, um aumento de 197,5%, o maior aumento proporcional do país. Mas a cidade que mais cresceu nos últimos 12 anos, segundo o IBGE, foi Senador Canedo, também na região metropolitana de Goiânia. De uma cidade dormitório, ela se transformou num município de economia forte e com muitos empregos, passando a ter mais de 150 mil moradores. Além do agronegócio, o crescimento está ligado a uma base de distribuição de combustível da Petrobras, que chegou ao local em 1996. Hoje, a subsidiária da Transpetro, em Senador Canedo, é o maior polo petroquímico do Centro-Oeste e a principal fonte de renda do município. Essas são as informações. Eu volto ao estúdio com você, viu, Marcele? Bom, funcionários do Hospital Estadual de Presidente Prudente, no oeste de São Paulo, fizeram um protesto hoje na cidade. O hospital é referência no atendimento de gestantes. Quem chegou para ser consultado ficou sem atendimento. Revoltados. Foi assim que muitos pais ficaram quando chegaram no Hospital Estadual de Prudente para consultas e exames que já estavam agendados. Eles ficaram sabendo que não seriam atendidos por causa da paralisação dos funcionários do local. A greve foi uma iniciativa do Sindisaúde de Prudente. Apenas os serviços de urgência e emergência continuaram funcionando ao longo do dia. Eu peguei e vim de Santo Anastácio, paguei pedágio, paguei gasolina para trazer minha filha. Inclusive hoje é aniversário dela, que poderia ter gastado com outra coisa. Tá gastando com a despesa de vir aqui, para chegar aqui, tá de cara fechada aqui, com a porta fechada. Eles poderiam muito bem avisado e não avisaram nada. Já tá agendado há 2 meses e a gente chega aqui e encontra isso. Perde a viagem, porque a gente sai de tão longe, né? Acorda de madrugada para poder perder a viagem e eles não avisam a gente. Eu acho um descaso com a população. Uma senhora que está em trabalho de parto, por exemplo, ela vai ser atendida. Ou ela imediatamente é transferida de ambulância para outro hospital, caso não tenha médico aqui. Essa questão do atendimento dos pacientes, que é de ambulatório, isso vai ser transferido para uma outra data, onde que tenha médico para atender esse paciente. Uma das principais reivindicações é a falta de funcionários. Segundo o Sindisaúde, o Hospital Estadual está hoje operando com menos de 50% dos colaboradores necessários. Nós não temos número aqui para fazer escala nem de médico, nem de enfermagem. Está tendo muito plantão extra que sobrecarrega o trabalhador. Essa é uma outra coisa. E a outra coisa é a reivindicação salarial. A gente vem com uma campanha salarial que nós estamos há mais de 10 anos sem aumento. O quadro está defasado, então a gente está trabalhando sobrecarregado e as condições de serviço também. O prédio está em situações precárias, há muito tempo não tem reforma e isso prejudica o andamento do trabalho. Uma situação preocupante que já dura bastante tempo. Os problemas relacionados à estrutura do hospital estadual e à falta de funcionários motivaram a abertura de um inquérito civil na Promotoria da Saúde em 2020. Já na semana passada, um ofício assinado pela diretora técnica de saúde do hospital, Cristiane Hirata, apontou a desassistência de médicos na unidade de saúde, nas especialidades de obstetrícia e ginecologia. Diante disso, um cronograma de atendimentos foi montado em junho. Temos mais de 90 leitos, nós temos um centro cirúrgico que foi totalmente reformado. Quer dizer, é uma pena deixar todo um trabalho desse e fechar um hospital desse. É complicado para nós, né?
A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que vem fazendo contratações emergenciais de profissionais entre médicos e enfermeiros para o hospital e que a unidade passa por reformas para adequações e melhor atendimento aos pacientes e também condições de trabalho aos profissionais. No Acre, com o crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, os leitos pediátricos estão com taxa alta de ocupação. Quem tem as informações é a Ana Paula Xavier. De acordo com o boletim Infogripe, o estado do Acre aparece com sinal de crescimento para os casos de síndrome respiratória em crianças, com destaque para o vírus sincicial respiratório, que é responsável pelo aumento dos casos nessa faixa etária. Aqui em Rio Branco, há 10 leitos de UTI pediátrica. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a taxa de ocupação desses leitos está entre 95% e 100% de ocupação. No último boletim divulgado pela CESACRE, a enfermaria estava com 55 leitos ocupados, uma taxa de ocupação de mais de 91%. A unidade semi-intensiva pediátrica estava com 7 leitos ocupados, o que representa 70% de ocupação. Já os leitos de UTI estavam com 8 leitos ocupados, uma taxa de ocupação de 80%. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. 28 pessoas foram presas no Rio suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa que sequestrava interessados na compra de carros. As vítimas eram torturadas e obrigadas a fazer transações bancárias. E aí a gente foi levado para um beco no alto da favela, onde a gente apanhava, onde a gente passou por vários sufocos. Este homem ficou 4 horas como refém dos bandidos. Ele contou que caiu na armadilha depois de ver um anúncio de um carro à venda numa rede social no ano passado. Entrou em contato com os supostos anunciantes e foi até o local marcado na Baixada Fluminense. Fui para Belfort Roxo, eu não conhecia muito o local. Cheguei lá, fui deparado com 2 rapazes que me abordaram armados. Eles conseguiram entrar em contato com a minha esposa para fazer o Pix para eles, um valor de R$10 mil. Outras pessoas procuraram a delegacia para relatar casos semelhantes no mesmo local. Os investigadores vasculharam as redes sociais e encontraram vários anúncios falsos de carros populares. Os anúncios eram compatíveis com o preço de mercado, só que com um pequeno valor abaixo, o que transmitia para as vítimas uma certa segurança de estarem lidando com um anúncio verdadeiro e não entrando num golpe. As vítimas eram de diferentes municípios do estado do Rio. A polícia identificou pelo menos 35 boletins de ocorrência. O prejuízo estimado é de cerca de R$600 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, os bandidos eram violentos, agrediam as vítimas e praticavam tortura física e psicológica. Algumas vítimas relataram que os criminosos colocaram sacos plásticos em suas cabeças e foram sufocadas. Outras disseram ter sido agredidas covardemente, até mesmo com tijoladas. Eles coagiam as vítimas a realizarem transferências bancárias por Pix até estourar o limite bancário, levavam as máquinas de cartão de crédito, passavam, davam quantias vultuosas na máquina de cartão de crédito, de débito, faziam empréstimos pré-aprovados, começavam a realizar videochamadas com os familiares da vítima para exigir mais dinheiro e mais bens para serem subtraídos. Os investigadores identificaram dezenas de transferências. Ao todo, foram expedidos 54 mandados de prisão preventiva e 55 de busca e apreensão, a maioria em municípios da Baixada Fluminense. No Paraná, uma operação prendeu integrantes de uma quadrilha que se passavam por policiais para roubar cargas de produtos contrabandeados. Entre os objetos apreendidos pela Polícia Federal estão 2 coletes balísticos, um deles com as inscrições da PF e o outro com o Batalhão de Polícia de Fronteira. Esses objetos vão ser periciados para que possa ser verificado se são originais ou réplicas. A polícia também apreendeu armas, munição e diversos eletrônicos, além de cigarros, todos produtos contrabandeados do Paraguai.
A investigação durou cerca de 1 ano e, de acordo com a Polícia Federal, a quadrilha atuava nas regiões de Guaíra, Umuarama e Autônia. Os criminosos se passavam por policiais para abordar veículos carregados com contrabando e descaminho, vindos do Paraguai. Eles roubavam as cargas e depois revendiam os produtos. A polícia ainda não sabe o valor movimentado pela quadrilha e nem quantos integrantes faziam parte dessa organização criminosa. As investigações continuam. De Cascavel, Diego Canse, para o Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal do Brasil, em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, desarticulou 2 depósitos de drogas na fronteira entre os 2 países. Nessa 7ª fase da Operação Fronteira Segura, a Polícia Federal do Brasil e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai apreenderam quase 4 toneladas de maconha nos 2 lados da fronteira e também identificaram um depósito de droga na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha a Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Nesse local havia droga já embalada para transporte. A Operação Fronteira Segura é uma cooperação entre as polícias do Brasil e do Paraguai. E essa 7ª fase foi deflagrada depois de uma grande apreensão de cerca de 2 toneladas de maconha aqui em Ponta Porã no dia 17 de junho. Lembrando que grande parte da maconha que entra no Brasil, isso de acordo com a Polícia Federal, vem do Paraguai. As grandes plantações de maconha ficam muito perto aqui da região de fronteira, perto de Ponta Porã. E essa droga entra, a maioria das vezes, pela região de fronteira seca. São mais de 500 quilômetros de fronteira seca que o Brasil tem com o Paraguai, só aqui em Mato Grosso do Sul. E essa droga, a grande parte dela, é distribuída e é levada para os grandes centros brasileiros. A seguir, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, a luta de uma população que não quer mais nada além de respeito e igualdade. Não saia daí que a gente já volta. Brasil TV de volta com o anúncio da Volkswagen da suspensão da produção de veículos aqui no país. 3 fábricas da montadora vão suspender os trabalhos nos próximos dias. Essa daqui, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a unidade de Taubaté, no interior do estado, e a de São José dos Pinhais, no Paraná. A decisão da montadora veio apesar do programa de incentivos do governo federal à indústria automotiva, que criou descontos para carros de até R$120 mil. A Volkswagen informou que os funcionários da unidade da Anchieta, em São Bernardo, vão tirar férias coletivas de 10 dias a partir do dia 10 de julho. Os 2 turnos da produção vão ficar totalmente parados. Imagens feitas pelo Globocop hoje cedo mostram os pátios da indústria lotados de veículos parados. A fábrica de Taubaté já interrompeu a produção e a perspectiva é que a produção fique sem operar até sexta. Os funcionários trabalham em esquema de banco de horas. A de São José dos Pinhais também suspendeu temporariamente os trabalhos. Por lá, os colaboradores de um dos turnos da fábrica não estão trabalhando desde o dia 5 deste mês e a previsão é que a paralisação dure entre 2 e 5 meses. O outro turno da mesma unidade parou de funcionar na segunda-feira e fica sem operação até sexta. A empresa não comentou a relação entre o programa de governo e a sua decisão, mas disse que as paralisações já haviam sido comunicadas aos funcionários e que fazem parte do acordo coletivo por causa da estagnação no mercado. Hoje é dia de lembrar da luta dos direitos e das conquistas pela diversidade sexual. É dia do orgulho LGBT+. Um dos avanços é a entrada no mercado de trabalho e também o respeito pelo que se faz e por ser quem é, não importa o gênero. Rafa Brunelli é pai de gato, colunista, palestrante, influenciador digital. Entre tantas características, também é pansexual, ou seja, a atração por outras pessoas independe do gênero e convive com a neurofibromatose. A neurofibromatose, no meu caso, eu peguei do meu pai. Ela faz com que nasçam pequenas bolinhas de gordura pelo corpo. No meu caso, ela nasceu entre as 2 vértebras da coluna. Leva a vida normal, só trazendo mais um
pouco de acessibilidade pro meu corpo, né? Que eu não posso ficar muito tempo de pé, muito tempo andando, me causam muitas dores. Ter um corpo fora do padrão foi um dos motivos que o fizeram trabalhar nos bastidores por muito tempo. Até que, durante a pandemia, ele resolveu se colocar à frente das câmeras para levar uma mensagem. A palavra deficiente, não use. Nas redes sociais, a abordagem é sobre orientação sexual e sobre o preconceito contra pessoas com deficiência. Tenho uma deficiência. Rafa se diz sortudo. Teve a aceitação da mãe sobre a orientação sexual desde cedo. Já o Murilo, de 44 anos, se percebeu gay desde a infância, mas o contexto da época impôs barreiras. Ao pai, por exemplo, só conseguiu contar quando estava chegando aos 30 anos. Foi um pouco desafiador para ele no início. Eu reconheço que não foi algo tranquilo. Tinha uma questão, talvez, de muita vergonha da parte dele. Eu também tinha uma certa vergonha de tratar isso diretamente com ele. Meu pai é de uma geração que talvez não tinha ferramentas para entender isso com naturalidade. Então foi um tanto desafiador ali com o pai. Não é uma escolha. A orientação sexual é uma condição que se manifesta desde cedo e é tantas vezes hostilizada. Por isso a importância de levar mensagens contra o preconceito. Na empresa em que o Murilo trabalha, mais de 70% dos funcionários já foram treinados sobre diversidade e direitos humanos. Isso representa 35 mil pessoas. A gente percebeu que não dava só para ir no primeiro step, né, de olhar e falar, nós temos diversidade, né? É preciso ir além e trabalhar de uma forma muito responsável e com compromisso de como faz, de fato, com que essas pessoas se sintam bem. O Murilo se sente em um ambiente de trabalho que o fortalece, dentro e fora da empresa. Não é uma aceitação generalizada, existe ainda muito preconceito, mas você vai, a cada tempo que você realmente vai tratando desse assunto, você vai atingindo mais pessoas, justamente nesse processo de letramento, de mudança de viés inconsciente, e a gente vai vendo que a sociedade vai mudando e você vai se sentindo mais à vontade, mais forte de fato para enfrentar isso lá fora. Importante o respeito acima de tudo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 7:50 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.